Rússia envia bombardeiros nucleares após tropas americanas chegarem na Polônia. A Europa está passando por seu momento mais perigoso desde a Guerra Fria, em meio a temores de uma invasão russa na vizinha e irmã soviética, a Ucrânia. Qualquer cálculo errado poderá custar caro em dimensões além da diplomacia. A Bélgica, jogando o leste europeu, cercado por exércitos russos e ucranianos, no mais alto e mortal conflito nunca antes visto, que transfixará toda a Europa. Sabe-se que Putin não quer iniciar uma guerra, busca rearranjar a Europa Oriental na conformação do passado que lhe foi tirado e exigir melhores condições de segurança ao seu povo. Do outro lado, o Ocidente, que busca reduzir a dependência do petróleo e gás russo, minar a possibilidade de qualquer tomada de território ucraniano e achatar a desproporcionalidade bélica. Se Putin realmente estivesse trabalhando para um ataque com base em uma proporção de 3:1 de exército invasores versus exércitos defensores, que é o número que precisa para ter sucesso, então a Rússia precisaria de 5 a 6 exércitos dispostos, algo em torno de 100 mil homens por exército, o que chegaria a aproximadamente 600 mil soldados russos para superar a Ucrânia. Pelo visto, não possui esse quantitativo em prontidão e Putin não está projetando isso. Apesar das consequências econômicas após anexar a península da Ucrânia em 2014, decorrentes das sanções do Ocidente, a Rússia perdeu apenas 1% de seu PIB, algo banal frente à sua recuperação anos mais tarde. Talvez as ameaças de Biden de possíveis novos atos econômicos de punição não surtem mais efeitos contra uma Rússia mais preparada economicamente. Observando a desproporcionalidade local, segundo a Orbis Defense em cobertura exclusiva no fronte oriental da Europa, os primeiros contingentes do grupo de batalha da Brigada da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos, locados em Fort Bragg, na Carolina do Norte, chegaram à Polônia. As tropas dos Estados Unidos chegaram à base militar de Rzeszów, no sudeste da Polônia, perto de sua fronteira com a Ucrânia, depois que o presidente americano Joe Biden ordenou, na quarta-feira, o envio de 1.700 militares, a fim de somar aos cerca de 4.000 militares dos Estados Unidos estacionados já no país de forma rotativa desde 2017. Biden também ordenou tropas para a Romênia e a Alemanha, elevando o número total de tropas adicionais para quase 3.000 militares. Tropas norte-americanas do 18º Corpo Aerotransportado também chegaram sexta-feira a Wiesbaden, na Alemanha, de acordo com o Comando Europeu dos Militares Americanos, que acrescentou ainda que estabelecerá uma sede na Alemanha para apoiar os 1.700 paraquedistas deslocados para a vizinha Polônia. Os Estados Unidos colocaram 8.500 soldados americanos em alerta máxima em janeiro para serem enviados à Europa se necessário. Eles permanecem em alerta máximo e os ministros da defesa da OTAN devem discutir a adição de mais reforços em sua próxima reunião entre 16 e 17 de fevereiro. De acordo com uma reportagem do New York Times, enquanto as tropas da Rússia, concentradas ao longo da fronteira, não estão prontas para lançar uma invasão total da Ucrânia, seções de seu exército parecem estar nos estágios mais finais de prontidão para ação militar, caso o Kremlin ordene. Moscou enviou mais 10.000 soldados para a região, além dos milhares de soldados já enviados para a área. Observando as manobras dos Estados Unidos, a Rússia enviou 2 bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear para patrulhar o oeste da Bielorrússia, seu grande aliado, quando as primeiras tropas americanas chegaram à Polônia. Os bombardeiros russos Tu-22M3 foram acompanhados por caças Su-30SM da Força Aérea Russa e da Bielo. Posteriormente, passaram por treinamento de 4 horas na terceira missão do tipo desde o mês passado. Ainda não existem mais informações sobre quais unidades estão participando desses exercícios e também ainda não foram divulgadas imagens confiáveis, sendo essas informações baseadas em declarações de ambos os lados, Rússia e OTAN, assim como observadores independentes. A Bielorrússia se aproximou cada vez mais da Rússia desde que o Ocidente impôs sanções ao país após as eleições de 2020, que foram alegadamente consideradas como estranhas pelo Ocidente.
No sábado, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, elogiou a aliança de segurança liderada pela Rússia, dizendo que mostrou sua capacidade de se mobilizar rapidamente quando enviou tropas ao Cazaquistão no mês passado para conter os protestos contra os preços dos combustíveis, que se tornaram violentos e na realidade era uma tentativa de golpe contra a nação com ligações externas. A Obs Defense relatou ainda que na próxima semana, 2 importantes líderes europeus devem viajar para as capitais da Rússia e da Ucrânia para conversar com seus pares sobre medidas diplomáticas para aliviar as crescentes tensões. O impopular presidente francês Emmanuel Macron se encontrou com Putin na segunda-feira e partiu para Kiev na terça-feira. Na semana seguinte, o alemão Olaf Scholz deve visitar a capital da Ucrânia em 14 de fevereiro e Moscou em 15 de fevereiro, ambos imersos no papel diplomático e sensível de contornar as incertezas e tensões locais. Macron conversou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o chefe da OTAN Jens Stoltenberg ainda no sábado. Em conversas separadas, cada um concordou com Macron sobre a necessidade de continuar trabalhando para encontrar, por meio do diálogo, um caminho para a desescalada e que a OTAN deve permanecer unida diante da agressão russa. Vale lembrar que Macron ainda está com raiva da decisão americana, britânica e australiana de pôr fim ao contrato dos 11 submarinos franceses da classe Barracuda para a Austrália. A aliança entre as potências que derrubou a França passou a ser chamada de AUKUS e não especificou o tipo de submarino nuclear que será construído para a Austrália, exceto que esses não estariam carregando armas nucleares. A presença de bombardeiros Tu-22M3 da Rússia representa a linha decisiva na estratégia de contenção do possível avanço da OTAN para linhas jurisdicionais russas, mas impõe séria tensão que pode resultar de simples interceptação e acompanhamento, como também a um possível ataque por forças ocidentais. Os mortais bombardeiros da série Tu-22M são projetados convencionalmente com uma asa baixa de varredura variável. A estrutura é feita principalmente de ligas de alumínio, aços de alta resistência e resistentes ao calor, ligas de titânio e ligas de magnésio. A asa consiste em uma parte fixa e painéis totalmente móveis. O ângulo de varredura dos painéis totalmente móveis é de 20 graus a 65 graus. Dispositivos de alta sustentação incluem LEDs, flaps de 3 peças com fenda dupla, spoilers de 3 peças. O bombardeiro possui fuselagem semi-monocoque e trem de pouso triciclo retrátil com trem de pouso do nariz. A unidade de potência consiste em 2 motores turbofan de fluxo duplo HK-25 reaquecidos. As tripulações do Tu-22M3 treinaram a retirada de equipamentos de aviação do ataque inimigo condicional e rompendo a defesa aérea inimiga, incluindo a realização de ataques de retaliação pela Bielorrússia. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições de monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.